No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Pedra, 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 pedra. Nosso caminho é sinuoso. De um lado para o outro, vamos andando, trôpegos, tropeçando nas pedras. Nosso caminho tem 7 pedras. Tem pedra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tem uma pedra para o sábado e no domingo também há pedra. Em todos os dias de nossa vida, temos uma pedra no meio do nosso caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Trata-se de um verso com uma metáfora óbvia. Caminho, vida. Pedra, dificuldade, obstáculo. Quando este verso foi publicado pela primeira vez em 1928, o verbo ter significava posse. Eu tenho uma caneta. Eu tenho um cavalo. No caso deste verso, o verbo correto seria havia. No meio do caminho havia uma pedra. Vê-se que Carlos Drummond de Andrade optou por uma linguagem informal, coloquial, popular, típica da fala, porque se trata de um poema extremamente simples sobre coisas que acontecem todos os dias em nossa vida. Depararmos-nos com pedras. Tinha uma pedra no meio do caminho. A repetição da frase reforça a ideia da metáfora. As pedras se repetem. Mas não é uma simples repetição. Trata-se de uma repetição com a inversão sintática. No meio do caminho tinha uma pedra versus tinha uma pedra no meio do caminho. O nome desse tipo de recurso, repetição com inversão sintática, é quiasmo. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Assim termina a primeira estrofe. Agora, no meio do poema, haverá uma variação. Assim como no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do poema haverá algo diferente. Veja, os 4 últimos versos repetem as ideias dos 4 primeiros, com a mesma variação em quiasmo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A diferença veremos agora. E ela está no meio do poema. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Vamos a uma pequena análise do poema? O vocabulário é extremamente simples e a poesia é composta por várias repetições, as quais se encontram de modo invertido em função do deslocamento sintático dos termos da oração principal, que é a seguinte: tinha uma pedra no meio do caminho. Destacamos que o uso do verbo ter reforça a coloquialidade do poema e se justifica porque o poema trata de algo que acontece todos os dias de nossas vidas, encontrarmos obstáculos. Por isso, há 7 vezes a palavra pedra. A repetição e a inversão sintática combinam com o sentido da metáfora. Em diversas situações de nossas vidas, nos deparamos com obstáculos e dificuldades, os quais também invertem nossas expectativas. Queremos uma coisa e, às vezes, nossa expectativa é frustrada, invertida, tal como as frases do poema aparecem. Ora, no meio do caminho tinha uma pedra, ora, invertido, tinha uma pedra no meio do caminho. Nesse sentido, quero notar com muita ênfase que existe reciprocidade entre o conteúdo e a forma do poema. O conteúdo revela algo que acontece cotidianamente na vida das pessoas, nas nossas vidas, e a forma do poema mostra essa repetição. O poema também apresenta uma reciprocidade entre o conteúdo e a forma internamente, porque o início e o fim do poema são iguais, mas no meio do poema há uma variação. O poema não possui ponto final. Não há um ponto final no fim do poema. Isso pode ser interpretado da seguinte forma: o caminho, a nossa vida continua. Ou seja, não acabou. Tampouco as pedras que encontraremos. Portanto, o desafio de encarar cotidianamente os obstáculos da vida também continua. O ponto final ocorre somente na frase em que o eu lírico revela que jamais se esquecerá de um dos obstáculos que viveu. Olha lá, o ponto final
depois da frase "Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas". A métrica do poema é irregular. Repare que todos os versos são de tamanhos diferentes, tal como são irregulares os dias de nossa vida. Não há rimas, porque as rimas poderiam dar um efeito de musicalidade que diminuiria a sensação de tédio e de tristeza presente na temática do poema. Em relação aos efeitos, o efeito predominante é a identificação. Todas as pessoas do mundo se identificam com o sentido da metáfora. Todos nós encontramos em nosso caminho, que significa a vida, pedras, que significam os obstáculos. Além disso, podemos sentir o poema de modo triste e também de modo tedioso, em função da constante repetição da mesma ideia. Intertextualidade. O poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, dialoga intertextualmente com duas importantes produções poéticas da literatura ocidental: A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e Nel mezzo del camin, um soneto de Olavo Bilac. No soneto de Olavo Bilac, a mesma estrutura de repetição na forma de quiasmo aparece. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha, disse o Olavo Bilac. Agora, essa ideia de haver algo no meio do caminho já foi utilizada por Dante Alighieri. Veja como começa a Divina Comédia. É exatamente assim. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era sumarrita. Numa tradução em português, da nossa vida em meio da jornada achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Não se parece com o sentido de No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond traduziu com palavras simples do cotidiano uma ideia clássica de Dante Alighieri, A Divina Comédia, de Olavo Bilac, Nel mezzo del camin. Mas, em vez de utilizar uma linguagem sofisticada, recursos técnicos preciosos, uma métrica regular, ele fez isso de modo com que cada um de nós fôssemos transportados para dentro do poema. Esta pérola da literatura brasileira. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A poesia de um gênio. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.